Bom sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Como líder do Ministério da Mulher, eu fiquei pensando, que sermão pregar? Se eu viesse aqui pregar sobre mulheres apenas, seria apenas uma parcela, ok, obrigada, uma parcela pequena daquilo que representa a nossa igreja. E dentro do Ministério da Mulher, existe os Círculos do Amor, que fala sobre amar a Deus, amar a nós mesmos, amar a nossa família, amar o nosso próximo e também amar a missão. E eu separei, então, para falar sobre amar a família. E o sermão de hoje, ele tem por título, o ideal de Deus para os membros da família. A Bíblia, ela é um manual de instruções. E nós temos aqui muitos pastores, não é? Dá um frio na barriga de pregar aqui, hein? E muitos amigos também que aqui estão. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, antes de nós abrirmos a palavra, eu convido vocês a fecharem os olhos e nós vamos buscar a Deus em oração. Deus eterno, maravilhoso Senhor, queremos rogar ao Senhor que mais uma vez se faça presente aqui em nosso meio. E que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Pai, que não venha a Gláucia falar, mas que o Senhor fale. Que o Senhor possa derramar o teu santo e bom Espírito, para que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Esteja presente aqui conosco. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, para começar, então, eu quero apresentar a vocês a minha família. Alguns conhecem, outros não. Mas esse é meu esposo, ele é pastor distrital do Bosque, é o pastor Gerson Quiles. Ao lado tem o meu filho Daniel. O Daniel tem 24 anos e em junho do ano que vem ele se forma em mestrado em teologia. Ao lado a Daniele, ela está fazendo arquitetura no NASP. E aqui tem a nossa mascote, a Lili. Ela vai fazer 19 anos. Aliás, desculpe, ela fez 19 anos, dia 5 de novembro. E o meu coração já está bem apertado. Quem tem mascote sabe como é difícil, não é? E aqui, em junho deste ano, meu filho se casou com a Samanta, então nós temos aí, né? Estamos iniciando aí como sogra. Mas eu peço a vocês que orem pela minha família. Que ore pelas famílias ministeriais. Pois Ellen White diz que o inimigo tem tentações específicas para a família ministerial. Então, que eu e vocês possamos estar em constante oração, uns pelos outros. E sobre o que eu quero falar? Conselhos. A Bíblia, ela é um manual de instruções. E dentro da Bíblia, nós temos orientações para qualquer coisa que queiramos fazer. Você quer ser um bom profissional? Aqui tem orientações. Você quer ser um bom pai, um bom filho? Aqui também tem orientações. Mas, Gláucia, por que você vai falar sobre família e não sobre o Ministério da Mulher? Porque sem uma família, sem uma estrutura familiar, nós não temos líderes na igreja. Sem uma família funcional,
nós não temos líderes femininos e nem líderes masculinos. E nós precisamos de referenciais. Nós precisamos de pessoas que verdadeiramente cumpram o que Deus quer para a nossa vida. E para isso, então, nós vamos rever alguns conceitos que vocês já conhecem. Alguns textos que vocês já cansaram de ouvir. Mas quem sabe a gente veja de uma outra perspectiva. Ok? Então, o primeiro texto que nós vamos ler está em Efésios 5:23, está projetado aqui, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia também. E enquanto as pessoas estão aí abrindo a sua Bíblia, porque com os smartphones a gente tem ficado com muita dificuldade de folhear a Bíblia, não é? Mas é importante ainda folhear. E eu gostaria então de aproveitar esse momento para ressaltar a segunda entrega do livro do ano, o livro O Grande Conflito. E eu gostaria de perguntar aqui, existe alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, se tiver alguém. Ok, tem uma irmã ali atrás. Eu vou entregar esse livro, O Grande Conflito. Mas eu vou pedir uma gentileza. Ore a Deus. Peça que o Espírito Santo te ajude a lê-lo. Ok? Por favor. Tem mais alguém que está visitando a igreja pela primeira vez? Ou é visita e não tem o livro O Grande Conflito? Tem mais alguém? Não? Ok. Que Deus possa te abençoar na leitura deste livro. Todos acharam aí? Amém ou misericórdia? Amém, né? Ok. Vamos ler então. Efésios 5:23 diz aí, porque o homem é o quê? É difícil ler, né? Para nós mulheres, como é difícil ler esse texto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Se ficasse apenas na primeira parte do texto, porque o marido é o cabeça da mulher, seria mais difícil aceitá-lo. Mas aqui diz, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, esse texto é um convite aos maridos serem um representante de Cristo dentro do lar. E Cristo, Ele amou tanto a igreja que Ele se deu por ela. Ele deu a própria vida. Queridos esposos que aqui estão, você está disposto a dar a sua vida, a ir até as últimas consequências por amor à sua esposa? Algo a se pensar, não é? Efésios 5:25. Efésios 5:25. Está aí do ladinho, não é? Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai a sua vizinha. É isso? Não, mulheres. Maridos, amai a sua companheira de trabalho. Ah, não. Amai a sua companheira da faculdade. Não. Amai a sua mulher. Sabe? Com o passar dos anos, o casamento, ele não é algo fácil. Vêm as dificuldades. Mas olha aí para sua esposa. E se você não está sentado perto da sua esposa, vai sentar perto dela. Sente aí perto da tua família. O presente que Deus te deu. Você olhou para ela? É linda, não é?
é uma mulher muito bela. Sabe por quê? Porque foi você quem escolheu. Nós conseguimos escolher onde nós vamos nascer? Não. Mas a esposa, o esposo, é algo que nós podemos escolher. A profissão é algo que nós escolhemos. E é para toda a vida. Portanto, querido irmão, olhe para essa mulher que você escolheu. E busque a Deus em oração para que você volte a vê-la como você a via quando vocês namoravam. Ela ainda está aí. E às vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha que é mais verde. E o inimigo, assim como foi falado na oração da Joyce, o inimigo ele veio para destruir. Para destruir as famílias. Porque ele sabe, se ele destruir um, ele destrói a todos. Não vamos permitir que isso aconteça. E aí diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Você é um representante de Cristo dentro do seu lar. E como tal, ame. E aqui está sendo pedido que o homem ame, não porque vocês não amam, mas porque muitas vezes vocês não demonstram. E é necessário demonstrar através das atitudes, através das palavras, que você ama a sua esposa, que você ama os seus filhos, que você ama a sua família. O inimigo, ele atenta, ele tem tentações fortes para as duas instituições criadas por Deus: o sábado e a família. Que eu e você tenhamos um projeto de vida, um propósito de manter a nossa família unida, a nossa família aos pés do Salvador. E em Colossenses, ele vem reiterando aí a palavra que nós já lemos, mas ele traz uma palavrinha a mais. Vamos lá em Colossenses 3,19. Colossenses 3, o verso 19. Que diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não a trateis de modo grosseiro. E vamos combinar, né? Que algumas vezes existem maridos que não são corteses, que não são muito amáveis. Mas, queridos, busquem a Deus para desenvolver essas virtudes, essas qualidades, que elas são extremamente necessárias. E aqui eu trouxe um texto da escritora norte-americana Ellen White, que diz o seguinte, está no Lar Adventista, página 117. Se o marido é o quê? Grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, o que fala aqui? Não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa. Nossa, então Ellen White veio contrariar o que diz a Bíblia. É isso? Não. Aqui Ellen White está mostrando o que é não ser um representante de Cristo. Porque Cristo, ele foi opressor?
De maneira alguma. Cristo, ele foi grosseiro, ríspido, egoísta, quem sabe? Não. Mas, queridas irmãs, não desista do seu esposo. Busque a Deus e peça para que Deus o transforme na pessoa que Deus quer que ele seja. Lute pelo seu casamento e não desista. Continue orando até que ele se torne a pessoa que Deus quer que ele seja. Mas os conselhos aqui não são só para as mulheres, tá bom? Mas eu tenho ainda um texto que está em manuscrito 36, super atual, de 1899, e diz assim: o marido deve amar sua esposa e mostrar carinho, atenção, amor por ela. E unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele. Você tem sido um com seu esposo? Você tem sido um com a sua esposa? Ou será que as contendas, as brigas, têm feito com que cada um pense de um jeito? Que cada um tenha um projeto de vida? Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial, buscarem juntos aprender de Jesus, a tornarem-se mais e mais imbuídos do seu espírito. Eu proponho aqui a vocês que orem juntos, intercedam um pelo outro, façam orações juntos em algum momento do dia. Eu e meu esposo, nós iniciamos uma caminhada de oração. E enquanto vamos caminhando, exercitando o corpo, nós estamos também buscando a Deus em oração. Nossa, Glaucia, mas cada um orando mentalmente? Não, audivelmente. E a gente começa orando e um vai complementando a oração e intercedendo um pelo outro. Como é gostoso! Faça isso. Faça um teste. Passem a buscar juntos a Deus em oração. E eu tenho certeza que o seu lar será transformado. Amém? Agora, os conselhos serão para quem? Para a esposa. O conselho para o esposo é amai. Conselho para a esposa, respeitai. E está aí em Efésios 5, o verso 22 e 23. Nós já lemos aí uma parte, mas nós vamos ler novamente. Eu sei que nós mulheres não gostamos muito de ouvir isso, mas é necessário, porque não fui eu quem escrevi. Deus inspirou homens a escreverem. E se Deus deu essa inspiração, é porque eu e você precisamos ouvir. E aí, nos versos 22 e 23, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como quem? Como ao Senhor. Por quê? Porque subentende-se que o seu esposo é um verdadeiro representante de Cristo dentro do lar. E se o seu esposo é um verdadeiro representante de Cristo dentro do seu lar, vai ser difícil ser
respeitosa com ele, ser submissa? Não. E o verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Sabe, infelizmente muitos lares estão sendo destruídos, porque existem pessoas que não sabem o seu papel dentro do lar. E acabam querendo usurpar a posição do outro. E sabe por que Deus criou isso? Porque dentro do lar é importante que o homem seja homem e representante de Cristo. E é importante que a mulher seja mulher e sirva ao Senhor. Porque os filhos precisam de referenciais. Referencial masculino e um referencial feminino. Mas quando a gente inverte os papéis, isso destrói o lar. E infelizmente o mundo tem pregado o empoderamento feminino, mas não à luz da Bíblia. Então que a gente possa buscar o empoderamento à luz da Bíblia, daquilo que Deus quis para mim e para vocês. Sabem, a mulher, quando ela foi criada, ela foi tirada da costela de Adão. Não de um osso da cabeça, para que não fosse acima, e nem de um osso do pé, para que não fosse abaixo. Essa submissão da qual a Bíblia fala, é ser uma auxiliar, uma ajudadora idônea, alguém em que o marido pode confiar, alguém em que o marido sabe que ela vai estar em oração por ele, vai estar ajudando a ele em suas necessidades, assim como o marido irá amá-la. Portanto, queridas, não vai ser difícil ser respeitosa com os maridos, porque será de acordo com o que a Bíblia expressa. E aí faremos isso como ao Senhor. Existe uma citação aqui da Bíblia, em Provérbios 25, 24. Assim como teve mensagem meio difícil para o homem, tem mensagem difícil para a gente também. Olha o que está escrito aí em Provérbios, capítulo 25 e o verso 24. Vem falando de uma característica de algumas mulheres. Eu espero que nenhuma dessas esteja aqui dentro. Mas às vezes elas moram dentro de nós. Encontrou aí? Diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Aqui diz assim, olha, melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Eu não sei, talvez aqui alguns morem numa casa ampla. Como é gostoso, não é? Ter conforto, ter um lugar gostoso para morar, para receber as pessoas. Mas aqui está dizendo que aquela mulher briguenta, aquela mulher que implica com tudo, que é melhor morar num canto do eirado do que com ela. E às vezes nós somos assim. A gente tem essa qualidade, essa virtude, só que não, né? Isso não é uma virtude. Que a gente possa
lutar contra isso. Mas o próximo texto é um pouquinho pior. Vamos ler? Provérbios 27, o verso 15. Provérbios 27, o verso 15. E diz assim, olha só. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Mas conta-se que em algumas prisões havia um sistema de tortura em que consistia no seguinte: quando se queria que o preso confessasse o seu crime, colocava-se então esse preso numa salinha estreita e ficava ali o quê? O gotejar constante na cabeça deste indivíduo. E diz que ele ficava quase louco. Ele confessava até o que não havia feito. Eu e você estamos sendo comparadas, desculpa aí, a isso. Mas sabe de uma coisa, queridas? Se nós nos conhecermos, porque é isso que nós precisamos nos conhecer, para que a gente cuide com essa questão. E queridos esposos que aqui estão, assim como nós não devemos desistir de vocês, eu convido vocês também a dobrarem os joelhos no chão e clamar ao Senhor para que transforme a sua esposa em quem Deus quer que ela seja. Não desista do seu casamento por causa dessas questões. Porque Deus tem bênçãos incontáveis para derramar sobre os nossos lares, se nós cumprirmos o que Deus nos pede. Então, que eu e você, querida, sejamos respeitosas. Bom, tem conselhos também para os filhos. E nós todos que estamos aqui somos filhos. Pelo menos partimos desse princípio, né? Está em Efésios de 1 a 3. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. E diz aí: filhos, obedecei a vossos pais. Mas de qualquer maneira? Não. No Senhor. Se os pais são verdadeiros representantes de Cristo, você vai obedecer, vai seguir. Nós vimos aí, infelizmente, no Quebrando o Silêncio, que alguns lares, infelizmente, alguns não foram pais, como descreve a Bíblia. Mas, se nós somos uma família cristã, se nós buscamos ao Senhor, nós precisamos ter esse comprometimento de ser pais segundo o coração de Deus. E de ser filhos que honrem os seus pais. Diz aí: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento seguido de promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Teve um post há um tempo atrás aí, que viralizou, que dizia assim: filho, se você quer seguir a sua vida do seu jeito, então lave a sua roupa, pague as suas contas, não é? E tenha a sua própria casa.
Porque dentro de um lar, segundo o coração de Deus, filhos têm regras, filhos têm limites, muito bem estabelecidos. E isso infere ser respeitosos, honrar pai e mãe. Porque muitas vezes os filhos querem usufruir das bênçãos de ser filho. A mesada, ter casa, ter roupa lavada, ter comida feita, mas não querem honrar seus pais. E queridos jovens que aqui estão, saibam de uma coisa: um pai e uma mãe não dormem enquanto os filhos não chegam. Um pai e uma mãe não ficam tranquilos se não sabem onde vocês estão. Sejam respeitosos. E queridos pais, nós podemos ser amigos dos nossos filhos? Sim. Mas também precisamos impor limites. Eles precisam saber quem manda dentro de casa. E muitas vezes tem lares que quem manda é o filho, são os filhos. Mas filhos não têm responsabilidade de mandar. A responsabilidade repousa sobre nós. Próximo conselho. Então, para os maridos é: amai. Para as esposas, respeitai. Para os filhos, honrai. E aqui em Êxodo 20, verso 12, que são os 10 mandamentos, o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que a gente possa realmente observar esse mandamento. E em Provérbios 13, verso 1, diz assim: que o filho sábio, ele faz o quê? Ouve a correção dos pais, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Que sejamos sábios, que possamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E aqui o conselho agora é para os pais, para os pais. E ainda está em Efésios 6, o verso 4. Diz aí, olha, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, quando eu e você não instruímos os nossos filhos, não os admoestamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos fazendo o quê? Irritando os nossos filhos. Se a nossa casa não tem ordem, não tem disciplina, não tem regras, nós estamos realmente irritando os nossos filhos. Que eu e você possamos estabelecer regras claras, regras simples, que eles possam seguir. Sabe, um tempo atrás, eu era orientadora de um dos colégios aqui da APV. E em alguns momentos eu ficava na recepção ali para receber as crianças. E você sabe, a gente fala o quê? Bom dia, boa tarde. Mas inúmeras crianças nem olhavam para a gente, passavam direto. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Será que as palavrinhas importantes caíram em desuso? Bom dia, boa tarde, com licença, me desculpe, perdão. Será que isso caiu em desuso, queridos? Mas sabe de uma coisa? Se eu e você não ensinarmos os nossos filhos, eles não aprenderão. E desculpe se a mensagem está dura, mas sabe de uma coisa? O inimigo não dorme. O inimigo não descansa. E Jesus está
voltando. Nós precisamos falar da Bíblia para os nossos filhos. Os heróis dos nossos filhos deveria ser Jesus em primeiro lugar. Mas não, é o homem de ferro. É o super-homem. Mas será que ele sabe alguma coisa da igreja a qual ele faz parte? Será que nós que estamos nessa igreja sabemos as 28 doutrinas às quais nós estamos ligados? Porque as pessoas lá fora conhecem. Elas sabem o que a gente usa e o que a gente não usa. Sabiam disso? E muitas vezes nós não testemunhamos daquilo que Deus espera de nós. As pessoas muitas vezes pregam a mentira como se fosse verdade. E nós muitas vezes pregamos a verdade como se fosse mentira. Está na hora de nós tomarmos as rédeas, buscarmos o poder do Espírito Santo e educar os nossos filhos para que eles possam ver Jesus voltando e para que eles possam cumprir a missão. Que eu e você possamos estar prontos com a nossa família. Porque Jesus, ele não vai buscar carro, ele não vai vir buscar a casa que você construiu. Ele vai te perguntar: cadê a herança do Senhor? Cadê os filhos que eu te dei? O que você fez com eles? Eles estão adorando ao Senhor? Que a gente possa adorar verdadeiramente a Deus. Que a gente possa honrar o nosso Senhor. E o próximo conselho para os pais, então, é educai. E aqui, rapidamente, Provérbios 13, 24, é algo que a gente já conhece, ok? Provérbios 13, 24, diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Eu não gosto desse termo, castigar, porque sugere imposição de mão, sugere algo que algumas pessoas, às vezes, que não têm controle, se excede. Eu gosto desse termo aqui, olha, desde cedo o disciplina, porque disciplinar, ele sugere que nós instruímos o nosso filho, que nós delimitamos e criamos regras, fizemos combinados com os nossos filhos. E quando ele faz algo que não era para fazer, a gente chama o nosso filho, a nossa filha e fala: filhinho, lembra que tinha regra? Olha, você descumpriu. Você lembra do nosso combinado, se você descumprisse? Pois é. Então, você vai ficar sem jogar com o seu amigo. Você vai ficar sem assistir tal programa. Estabeleçam regras. Ajudem seus filhos. Muitas vezes as pessoas perguntam: que tipo de sociedade nós vamos oferecer para os nossos filhos? Você precisa perguntar que tipo de filho você vai oferecer para a sociedade. Porque quando os filhos são bons, a sociedade ganha, a igreja ganha. E eu e você temos essa incumbência. Avançando aqui em Provérbios 22, 6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até depois de velho não se desviará desse caminho. Mas a gente precisa educá-los. Essas palavras que hoje eu te ordeno são para ser faladas enquanto você caminha, assentado em tua casa. Nós precisamos falar. Aqui no livro 2
Ciência do Bom Viver, página 352, traz a seguinte citação: a missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. E nós já estamos caminhando para o final. Aqui eu gostaria apenas de destacar 3 momentos na história da Bíblia que mostra aqui os princípios que foram delineados para esses jovens, onde? No lar. E eu trouxe aqui essa citação, que está em Daniel 1, verso 8, que diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aquilo que ele aprendeu no lar fez toda a diferença quando ele estava na Babilônia. Ele foi levado cativo, mas ao chegar lá, ele pôs em prática aquilo que ele havia aprendido. E isso fez toda a diferença na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Quais são as iguarias, querido jovem, que o inimigo tem te apresentado? Quais são as iguarias que você deve dizer não? Que Deus possa te dar força. Não é fácil ser jovem hoje em dia. Não é. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode te ajudar. Em Gênesis 39, verso 9, diz assim: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quem disse isso aqui? Quem? José. Outro jovem que foi ensinado no lar. E ele pôde dizer não à tentação quando ela veio. Que eu e você possamos ensinar os nossos filhos a dizer não à tentação. E o última citação aqui, que traz também 3 jovens que disseram o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que eu e você possamos ter essa força. Que diante de todo mundo que está se prostrando à imagem, que a gente possa permanecer em pé. Ainda que tenhamos que depor a nossa vida. Em breve, nós também seremos testados. Que eu e você possamos ficar em pé e sobreviver. Na Review and Herald, de 6 de junho de 1899, diz assim: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Eu não falo isso porque o meu lar é perfeito. Não. Nós temos lutas assim como cada um de vocês. Mas sabe, Deus tem poder para nos ajudar, de estender a mão e nos socorrer. E fazer o que está escrito aqui em Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Nós teremos nesse momento, pelo grupo de louvor, uma música. Se você tem o desejo de depor a tua família sobre o altar do Senhor, de ter a sua família restaurada pelo poder que está em Deus, que ao grupo de louvor cantar, que você possa se colocar em pé, em atitude de adoração a Deus e de entrega também. Vamos juntos cantar o hino de número 68, Restaurar. Vamos colocar em pé? Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Restaura. Amém?
Vamos orar. Deus eterno, precioso Senhor, aqui estamos, Pai, pensando em nossa família. Que o Senhor nos aceite em Teu altar. Que o Senhor possa restaurar os nossos relacionamentos. Que o Senhor possa restaurar a nossa consagração. Que o Senhor possa restaurar o nosso ânimo, a nossa influência, a nossa autoridade com os nossos filhos. Mas, sobretudo, que o Senhor restaure o nosso amor uns pelos outros. Que a Tua presença seja constante em nossa vida. E que possamos erigir um altar do Senhor em nossos lares. E realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Rogamos no nome santo de Jesus. Amém.